Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje, quarta-feira, dia 22 de maio de 2024. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 14 aqui do livro de Salmos, mas antes da gente entrar no nosso estudo de hoje, como de praxe, eu quero te pedir bem rapidinho para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares. Você já está cansado de saber que quando você curte, comenta e compartilha esse vídeo, automaticamente o YouTube entende que o vídeo foi relevante para você e vai acabar indicando para muitas outras pessoas também esse mesmo vídeo aqui. Então nós estamos aqui trabalhando a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus, tá certo? Sua evolução diária tem sido bênção para sua vida. Curte, comenta e compartilha logo no início do vídeo, tá bom? Eu também quero aproveitar aqui a oportunidade para te fazer um convite muito especial. Hoje à noite na nossa igreja, na Evo, nós vamos ter a quarta ministração da série Resgate de uma Espiritualidade Vibrante. Eu tenho ensinado durante essas quartas-feiras do mês de maio acerca dessa busca por uma espiritualidade fervorosa, né? Eu preguei domingo, inclusive, falei muito sobre isso, que nós precisamos andar conectados com o nosso propósito espiritual nessa terra, porque é literalmente o nosso propósito espiritual que rege as nossas vidas aqui na terra, tá? Uma vida sem sentido é uma vida sem propósito, e nós precisamos entender isso em nome de Jesus. E o nosso propósito não está ligado nem à nossa parte física, nem à nossa parte emocional. Nosso propósito está ligado literalmente à nossa vida espiritual, né? Nós somos seres tricotômicos, dotados de corpo, alma e espírito, e é o nosso espírito que está ligado em Deus através de um propósito, tá? Então, em nome de Jesus, esteja conosco hoje à noite às 20 horas na Evo, tá? Para mais uma ministração poderosa da série Resgate de uma Espiritualidade Vibrante. Amém, gente? Já dei aqui os avisos, já te fiz o convite, já pedi para você curtir, comentar e compartilhar. Vamos ao nosso estudo de hoje, tá? Hoje nós vamos estudar Josué capítulo 14, né? Josué 14 é curto até, tem 15 versículos. Vamos fazer a leitura na íntegra e a gente já vem falar sobre o capítulo de hoje, tá bom? O texto diz assim: as terras, foram estas as terras que os israelitas receberam por herança em Canaã, o que o sacerdote Eleazar e Josué, filho de Num, e os chefes dos clãs das tribos dos israelitas repartiram entre eles. A divisão da herança foi decidida por sorteio entre as 9 tribos e meia, como o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Pois Moisés já tinha dado herança às 2 tribos e meia ao leste de Jordão, mas os levitas não deram herança entre as demais. Os filhos de José formaram 2 tribos de Manassés e Efraim. Os levitas não receberam porção alguma da terra, receberam apenas cidades onde viver, com pastagens para os seus rebanhos. Os israelitas dividiram a terra conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, a Calebe, filho de Quenezeu, Jefoné, e lhe disse: você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia para espionar a terra, e eu lhe dei um relatório digno de confiança. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, aquele dia Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso estou aqui hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com as suas cidades grandes e fortificadas, mas se o Senhor estiver comigo, eu vou expulsá-los de lá como ele me prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso, até hoje Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho de Quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, ao Deus de Israel. Hebrom era chamada Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Enaquins, e a terra teve descanso da guerra. Vamos entender esse texto aqui, gente, em nome de Jesus?
Josué, capítulo 14, na verdade, vai narrar a divisão, né, de Canaã entre as tribos de Israel. Aqui, esse texto já vai destacar a reivindicação de Caleb sobre Hebron. Ele faz um pedido para Josué para que ele pudesse tomar posse de Hebron. Então, o capítulo ele começa com a descrição dos territórios distribuídos por sorteio aos israelitas, sobre a orientação de Eleazar, o sacerdote, e também Josué e mais os chefes das tribos, né? Caleb, da tribo de Judá, ele lembra Josué de uma promessa feita por Moisés há 45 anos atrás, quando ele tinha 40 anos de idade. Naquela época, Caleb e Josué foram os únicos espias que confiaram na promessa de Deus, enquanto os outros desanimaram o povo. Por conta da sua fidelidade, Caleb ele recebe a promessa de que ele e os seus descendentes herdariam a terra que ele havia explorado. Então agora com 85 anos de idade, ele pede a Josué para lhe conceder a região montanhosa de Hebron, onde os descendentes dos gigantes Enaquins viviam, né, demonstrando ali a mesma força e a mesma fé quando ele era jovem. Ou seja, com 85 anos ele diz que ele tinha o mesmo vigor físico de quando ele tinha 40, né? Caleb ele confia que Deus vai ajudar ele mais uma vez a expulsar os gigantes da terra e tomar posse da terra. Então Josué abençoa Caleb e concede Hebron como a sua herança, que pertence aos seus descendentes até os dias de hoje, como reconhecimento da sua lealdade a Deus. Olha só que interessante. Com 85 anos de guerra, com 85 anos de idade, esse homem de guerra, esse homem de batalha, esse homem que foi espiar a terra prometida junto com Josué e mais 10 espias e voltou com boas notícias, enquanto os outros 10 voltaram com péssimas notícias, ele ainda queria uma terra que habitavam lá gigantes. Tá bom? O gigante mais conhecido dessa descendência, dessa raça de Enaquins, era literalmente um gigante conhecido como gigante filisteu, Golias, aquele que enfrentou Davi numa batalha. Então eram homens muito grandes, gigantes, homens de guerra, homens altos, grandes e fortes, e mesmo assim Caleb não teve medo e foi enfrentar, mesmo assim com idade avançada, mas segundo ele ainda se dizia com o mesmo vigor físico de quando ele tinha 40 anos de idade, ele decide ir enfrentar e tomar posse daquela terra. Nós aprendemos aqui no livro de Josué, né, que nem todas as terras ainda tinham sido conquistadas. Ainda existia terras a serem conquistadas, e essa terra de Hebron era uma terra que ainda tinha um povo pagão lá, né, um povo que deveria ser retirado da terra para que o povo hebreu pudesse literalmente habitar. Então aqui a gente está vendo a segunda parte, né, do livro de Josué. A primeira parte narra a conquista até o capítulo 12, do capítulo 13 em diante a distribuição da terra, como foi feita essa distribuição. Então o capítulo aqui termina com uma observação de que depois dessa batalha, essa terra teve descanso, não teve mais guerra, descanso de guerra, né? Em suma, o capítulo 14 de Josué, ele narra acerca da distribuição da herança das tribos e a porção especial concedida a Caleb, tá bom? Então, aqui está um resumão do que o texto em si está dizendo, que Josué capítulo 14 tem para nos ensinar. Agora, vamos entender isso aqui na prática e vamos trazer uma lição bem poderosa. Hoje a gente consegue extrair uma lição bem poderosa desse texto para as nossas vidas, tá? A lição prática de hoje é que existe uma porção especial para a vida daqueles que confiam no Senhor. É isso mesmo, existe uma porção especial para a vida daqueles que confiam no Senhor. Eu não poderia deixar de pegar essa chave aqui nesse texto bíblico, né? Josué e Caleb, eles foram os únicos espias que foram espiar a terra prometida e voltaram com boas notícias. Eles acreditaram na promessa de Deus, eles confiaram que Deus seria fiel, que Deus os conduziria em vitória, enquanto os outros espias trouxeram relatos desanimadores e pior, cheio de medo, né? Colocando medo no coração do povo. Josué e Caleb, eles viram a terra prometida com os olhos da fé, com os olhos da esperança, né? E essa atitude de confiança e fidelidade trouxe uma garantia, a garantia de uma recompensa. Não qualquer recompensa, mas uma recompensa especial. Primeiro, a entrada na terra prometida. Então, ambos puderam experimentar a entrada na terra prometida. E mais adiante, né, anteriormente, Moisés tinha dito que mais adiante, Caleb, ele teria acesso também e ele poderia herdar uma parte da terra, ou seja, os outros não tiveram ali essa mesma recompensa. Por quê? Porque eles não tiveram fé
e porque não tiveram fé, eles não puderam experimentar a recompensa, a bênção do Senhor. Isso vai nos ensinar que quando nós confiamos no Senhor e caminhamos segundo a palavra de Deus, nós recebemos uma porção especial de bênção sobre as nossas vidas. Anota isso em nome de Jesus. Quando a gente confia no Senhor e caminha segundo a palavra de Deus, nós recebemos então uma porção especial da bênção de Deus sobre as nossas vidas. Olha só que interessante, às vezes a gente até se depara com alguns obstáculos, com alguns desafios que parecem intransponíveis, né? No entanto, se a gente tiver a mesma atitude de Josué e Caleb, acreditando nas promessas de Deus e se mantendo firme na fé, a gente vê exatamente Deus nos conduzindo. É Deus pegando em nossas mãos e nos conduzindo às nossas vitórias no dia a dia. Humanamente falando, parecia impossível acessar a Terra Prometida, né? Além disso, a história de Josué e Caleb também nos mostra a importância de manter o foco na fé, mesmo quando nós estamos em minoria. É isso mesmo. A maioria dos espias do povo de Israel preferiu dar ouvidos ao medo e à dúvida. Apenas Josué e Caleb, eles permanecem firmes ali com confiança em Deus. E essa confiança demonstra uma fé, né, que não importa o tamanho do desafio ou a quantidade de pessoas que duvidam, né, essa fé ela excede o entendimento e a limitação humana. Ou seja, o que importa é a nossa relação com Deus e a nossa disposição em seguir literalmente a direção de Deus. Deus havia prometido e eles tiveram fé o suficiente para acreditar na promessa de Deus. Tem muita gente que não vive as promessas porque não conseguem nem acreditar nas promessas que Deus fez para suas próprias vidas, tá? Então que nós possamos aprender aqui com Josué e Caleb a aplicar essa mesma lição sobre as nossas vidas, né? Que nós precisamos aprender a confiar no Senhor mesmo quando as circunstâncias parecem adversas. Nós precisamos nos lembrar que Deus ele tem uma porção especial reservada para a vida daqueles que seguem em fé e obediência. Eu vou repetir isso aqui porque eu quero que isso fique gravado na tua memória. Deus ele tem uma porção especial reservada na vida daquelas pessoas que seguem na direção da fé e da obediência. Quer aprender mais sobre obediência? Vai lá em Levítico 26, Deuteronômio 28. Deus ele vai dizer que o fruto da obediência é uma vida de paz e prosperidade. É Deus concedendo bênçãos para o seu povo, né, se esse povo andar em obediência ao Senhor. Mas existem também os frutos da desobediência, ou seja, quando o povo anda em desobediência, recaem sobre a vida dessas pessoas que andam em desobediência, ali algumas maldições espirituais. Então, nós podemos experimentar as promessas de Deus sobre as nossas vidas, viver uma vida cheia de bênção, uma vida cheia de vitória em nome de Jesus, mas para isso a gente precisa viver em fé, em obediência, olhar as coisas mais pelos olhos da fé e não pelos olhos da carne, né? Para muitos espias era impossível literalmente acessar a Terra Prometida, e a gente está vendo aqui que não foi assim tão impossível assim. E, na verdade, a coragem e a força de Caleb aos 85 anos de idade querendo enfrentar gigantes para receber a sua porção na terra, porque a mesma fé dos 40 anos foi a mesma fé que moveu ele com 85 anos, né? Olha só que interessante, o mesmo homem em pleno vigor físico, 40 anos movido pela fé, era o mesmo homem aos 85 anos que mantinha o mesmo vigor físico porque ele era mantido pela fé. Então, assim como o Caleb, ele recebe uma porção especial por conta da sua confiança no Senhor, que eu e você possamos confiar plenamente. Lembra da palavra bitahon? Bitahon significa uma confiança inabalável no Senhor, que nós possamos confiar de maneira inabalável no Senhor, de maneira plena, completa, porque com Deus nós podemos avançar, nós podemos crescer, vencer obstáculos, vencer barreiras, em nome de Jesus. Então não se esqueça, em nome de Jesus, existe uma porção especial para a vida daqueles que confiam no Senhor. Eu vou repetir isso aqui, porque eu quero que você anote em nome de Jesus, que você se mova por essa palavra, tá bom? Não se esqueça nunca, em nome de Jesus, existe uma porção especial para a vida daqueles que confiam no Senhor. Se você confia no Senhor, pode descansar, porque Deus tem preparado uma porção de bênção especial para a sua vida. Amém! Glória a Deus! Mais um capítulo aqui do livro de Josué concluído com sucesso. Hoje nós estudamos o capítulo de número 14, né? Nós aprendemos aqui acerca da história de Caleb, a divisão da Terra Prometida. Ali ele pede Hebron, tinha gigantes ali habitando, ele expulsou os gigantes e tomou posse da terra. Uma bênção de história para o nosso aprendizado aqui
e nós estamos crescendo no aprendizado bíblico, buscando mais conhecimento na palavra de Deus. Amém, gente? Vamos agitar a rede social agora em nome de Jesus, vai? Se você ainda não curtiu, comentou e não compartilhou, faz isso agora, bem rapidinho, em nome de Jesus. Tira um print bem bonito dessa tela, posta na sua rede social, me marca para eu repostar também. Eu quero agradecer, tá? Porque tem muita gente engajada, curtindo, comentando, compartilhando, fazendo print da tela. Parabéns! Como eu sempre digo, sua evolução diária tem sido bênção para sua vida, então vamos fazer esse canal crescer e evoluir ainda mais, tá bom? Não se esqueça, hoje à noite, quarta ministração da série Resgate de uma Espiritualidade Vibrante. Eu te espero na Evo, às 20 horas, e amanhã, novamente, aqui no Evolução Diária, às 7h40, para a gente estudar mais um capítulo do livro de Josué. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.